mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 32 minutos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, junto com meu amigo André Santos, fazemos companhia para você aqui sintonizado na Rádio Canção Nova, sua FM 95.9 no coração do Vale, Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda ouvir pela internet, acessando Canção Nova SJC. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E as férias já se acabaram e agora está na hora de voltar para a rotina. O período de volta às aulas é um recomeço que exige um ritmo diferente de cada um. É hora de ir para a escola, fazer a tarefa de casa e, claro, dormir mais cedo. Dá uma peninha, né? Fazer a garotada pegar no tranco, mas depois de algum tempo é necessário. Chega de diversão? Pois é, minha gente, já se divertiram a beça, agora é hora de voltar para a rotina. É necessário retomar a chamada vida real e ajudar os filhos, as crianças a se readaptarem nesse período. Rotina é fundamental para a criança aprender a se organizar durante o dia e a semana, e isso a deixa mais tranquila. Do contrário, fica insegura, ansiosa por não saber o que vai acontecer. Na volta às aulas, a rotina se torna ainda mais importante. Afinal, o ritmo fica bem diferente. Saem de ser na praia, passeio de bicicleta, casa dos amigos, flexibilidade no horário de dormir e entram acordar cedo, aulas, atividades extracurriculares e a diminuição do tempo do lazer. Mas isso tudo faz parte da vida e daqui a pouquinho tem mais um período de férias. Então, bora voltar para a rotina? E hoje no programa Abre Aspas, nós vamos conversar com uma profissional que vai trazer algumas dicas, né, para facilitar esse processo de adaptação ou mesmo de começo, né, de uma nova fase. Aliás, tem muitos pequenos que irão começar a sua vida escolar neste ano. Alguns adolescentes saem do ensino fundamental, vai para o ensino médio, trocam de escola e aí na sua casa. Como é que estão os preparativos para esse momento do retorno ou início das aulas? Você, claro, é convidado a participar conosco pelo nosso WhatsApp que já está liberado. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Muito bem, meio-dia mais 35 minutos, mas antes de conhecer a nossa convidada e começar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre a previsão do tempo. Aliás, gente, que chuva nessa madrugada, hein? Jacareí, pelo menos, choveu bastante, ventou bastante. Aqui em São José também, né, André? Teve bastante chuva pela madrugada. E nesta sexta-feira, de acordo com os meteorologistas no Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia aí de céu nublado. O sol até se esforçou para aparecer, mas a nebulosidade é o que predomina e tem chance de pancada de chuva a qualquer momento. As temperaturas seguem elevadas, mínima de 19, máxima de 30 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de sol entre muitas nuvens e com chance de pancada de chuva entre tarde e noite. No litoral, a mínima é de 25, a máxima chega aos 34 em Caraguá e Ubatuba, e na Serra, mínima de 17, máxima de 27 em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. E atenção!
Para o final de semana, a Defesa Civil do Estado soltou um alerta aí por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências para fortes chuvas que devem atingir todo o território paulista, começando hoje, sexta até domingo, com maior possibilidade de grandes volumes acumulados nas regiões da Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Grande São Paulo. Então, para você que está programando o seu final de semana, fique atento também às condições climáticas até diante deste alerta da Defesa Civil, que começa hoje e segue até domingo. Abre aspas. Muito bem, vamos falar hoje sobre um assunto que mexe com a rotina de muita gente. E a gente acha às vezes que mexe só com o da criança, né? Mas não, gente. Mexe com os pais, com os avós, com os pequenos, com os grandes, com os médios, enfim, mexe com todo mundo. Até com o condomínio, às vezes mexe com a rua, porque mexe com o trânsito, aumenta aí o fluxo de veículos, que é a volta às aulas, né? E para conversar conosco com muito carinho, mais uma vez, nós estamos recebendo a psicóloga Jamile de Cássia Bastos Cardoso. Ela que já é de casa. Jamile, obrigada mais uma vez pela presença aqui. A gente ainda não se falou nesse ano. Feliz ano novo para todos nós. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, André. Obrigada mais uma vez pela confiança. É um prazer estar aqui com vocês. Com 2024 muito feliz para todos nós. Com certeza. Mandar um abraço pro Guilherme, que está aqui com a gente também, né? Brinquei aqui, falei que eu tô ficando velha, viu, André? Porque eu vi o Guilherme na barriga da mãe dele, agora tá aqui grandão, passando a gente já. O tempo passa, né? Um abraço, Guilherme. Obrigada pela presença. Ô, Jamile, é isso mesmo, né? Pensar em volta às aulas exige bastante cuidado, né? Eu brinquei aqui que às vezes a gente só se preocupa com a criança, mas tem pai que sofre mais do que a criança. É isso mesmo? Sem sombra de dúvidas, né? Principalmente as dificuldades de adaptação que acontecem nesse início de ano. Eu costumo dizer que elas estão muito mais relacionadas às dificuldades familiares do que a alguma dificuldade da criança, porque afinal de contas a criança ainda não conhece aquele ambiente, né? Ela não tem motivos para ficar tão desesperada como acontece, choram e gritam, querem fugir da escola, querem correr, né? Então toda a escola passa por isso nesse início de ano, principalmente os menores. Mas na verdade a gente sempre observa que mediante essas situações nós temos uma dificuldade de adaptação muito mais dos pais do que da própria criança. Olha só, e você, claro, conta pra gente aí como é que tá essa fase aí na sua casa. Tá tudo certo, né? Se adaptaram já estão entrando nessa rotina, né? Grande parte das instituições voltam aí as aulas na próxima segunda-feira, na próxima semana, e aí vai se estendendo até o mês de fevereiro. Conta pra gente como é que vocês se organizam, tem dificuldade, tem um filho aí que vai pra escola pela primeira vez, vai trocar de escola, manda pra gente a sua mensagem para o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Aliás, né, pensar, por exemplo, nas crianças que vão começar na escola, né? É primeiro ano, né? Às vezes vai começar, é uma nova rotina, e a gente fala primeiro ano, não no primeiro ano ali realmente, mas é o primeiro contato com uma instituição de ensino. E hoje, Jamile, a gente percebe que, né, até devido à nossa correria do dia a dia, nós pais, mães, precisamos deixar os nossos filhos mais cedo na escola, né? Sim. Como é que fica essa questão? O pai e a mãe que já está apreensivo, porque, pensa, uma criancinha, né? O meu aí foi com 1 aninho para a escola. Você pensa, meu Deus, aquele toquinho de gente, né? Mas isso é importante para a criança? Eu acho que, além de toda essa adaptação, essa rotina ou mesmo esse contato com uma vida acadêmica é importante desde o início? Ela é fundamental. E em virtude da nossa dificuldade enquanto sociedade de poder parar, se dedicar e dar à criança a atenção que ela merece nos primórdios da vida, porque a vida de hoje não permite, né? Nós temos muitas atribuições, nós temos, né, as telas que nos roubam completamente da realidade. Então, em virtude, né, desse novo contexto social, o ingresso da criança na escola é decisivo para o seu desenvolvimento completo. Por quê? Porque a gente tem ainda, infelizmente, muitas famílias que ainda não se deram conta e que acham que deixar a criança em casa, sem o convívio social, só com as telas,
eles acham que estão protegendo a criança. E, na verdade, isso não é nada benéfico, porque criança precisa de estimulação, principalmente nos primórdios da vida. Estimulação motora, estimulação social, estimulação mental, estimulação emocional e também a intelectual. Então, não é apenas colocar a criança na escola apenas para ela aprender a escrever, a fazer contas, não, mas é colocar a criança na escola para que ela possa se sentir viva, se sentir gente como as outras crianças da idade dela. Aliás, uma vez eu ouvi uma frase que falava que criança precisa conviver com outras crianças. Isso é real mesmo? Porque a gente vê hoje, né, os formatos de família, né, onde os pais muitas vezes acabam tendo um filho só, ou tem um espaço grande entre um e outro, né, e acaba não tendo duas crianças dentro de casa, né? Isso. É importante para a criança ter esse contato realmente com outras crianças, não conviver só com adultos ou crescer só com adultos? É no convívio com as outras crianças que ela se reconhece, tá? Então ela se reconhece viva mediante o olhar dos pais. Então os pais precisam ter um olhar de afeto, de cuidado e de segurança para que esse bebê se sinta vivo, tá? A partir desse princípio, a partir do momento em que os pais oferecem esse olhar de vida, a criança precisa de outras crianças para daí se reconhecer como um ser em sociedade. Possibilitar a ela que ela entenda que os seus sentimentos são genuínos, que o que ela sente, que o que ela pensa, que o que ela gosta e até o que ela não gosta é pertencente ao universo infantil. Infelizmente, crianças que ficam muito limitadas ao convívio com os adultos, elas ficam muito empobrecidas mesmo afetivamente. Elas desenvolvem poucos recursos de enfrentamento, de busca, até de tolerância à frustração. Por quê? Porque o adulto que está ali com uma criança, a tendência desse adulto é sempre ceder aos seus desejos. É verdade. Sempre satisfazer as suas vontades. Sejam os pais, sejam os avós, sejam os cuidadores, as cuidadoras que ficam em casa. Então, a tendência é satisfazer o desejo. E com outra criança, não. Se ela quiser aquele brinquedo, ela não vai ter aquele brinquedo, eles vão ter que disputar. E como é que a gente, né, enquanto daí, pensando no lado da escola, enquanto educador, vai mediar essa disputa para que ambos aprendam que viver em sociedade é respeitar, é saber que existe um outro, que cada um tem seu tempo, que todos podem usar do mesmo brinquedo, mas cada um com o seu tempo e com devido respeito. Olha só que interessante, né? Agora, pensar, né, naqueles pais que talvez ainda nem tiveram coragem de matricular os filhos. Sabe dessa necessidade, entende essa necessidade. Qual que é o primeiro passo, Jamile? Eu tenho um filho, eu sei que eu preciso, esse ano ainda, tomar essa decisão, porque quando a gente pensa, né, da criança ir para a escola, ir para uma creche, né, hoje a gente vê que não é só isso, não é só o pai e a mãe que saem para trabalhar. Quantos empreendedores nós temos, né? Quantos pais, quantas mães que trabalham em casa, né? E não é porque não trabalham em casa que tem essa disponibilidade, não, porque Sim. tem que ter rotina também ali, né? Sim. E precisam muitas vezes levar a criança, né? Uhum. Qual que é o primeiro passo que esses pais devem tomar aí, além, claro, dessa decisão? Exato. Então, assim, a partir do momento em que está claro para a família que a escola é uma necessidade, eu diria que uma necessidade vital para uma criança e para o seu desenvolvimento pleno, é importante que esses pais dialoguem quais são os valores dessa família. Tá? Isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu tenho uma família que é muito conservadora, não gosta, por exemplo, não gosta de festas, não gosta de comemorações, não celebra datas comemorativas, não faz sentido que ele busque um colégio que sempre tem festas, que sempre tem reuniões, encontros, celebrações. Certo? Então, por quê? Porque senão o que a gente vê muito hoje é isso. Eu quero adaptar o mundo ao meu filho. E a realidade da vida não é essa. A realidade da vida é que nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. Então, é exatamente o contrário. Então, a partir do momento que a família definir quais são os valores dessa família, que ela possa buscar colégios que estejam de acordo com os seus valores.
tá? Que ele possa compreender que na hora que ele fizer a matrícula do seu filho, ele está matriculando o filho num lugar que ele confia, que ele sentiu segurança, que ele gostou da acolhida, que ele gostou do atendimento, que ele gostou do contato com as outras pessoas, gostou do material didático, que olhou as instalações do colégio e viu que é um colégio seguro para a sua criança, que entendeu qual vai ser a rotina da sua criança naquela situação. Então isso é decisivo. Por quê? Porque se eu consigo que esses pais se sintam seguros, eu não tenho dificuldades na adaptação da criança. Mas se o pai vai ao colégio, ele vai porque ele escolheu aquele colégio porque falaram que é bom, ele escolheu porque é o que era mais barato, ou porque ele escolheu porque era o mais próximo, sem conhecer, sem vivenciar a realidade que o filho vai passar, ele vai transmitir insegurança para essa criança. E eu terei problemas de adaptação com essa criança, certamente. Olha só que interessante, porque a criança, ela realmente sente o que os pais ali estão sentindo? É real isso? Totalmente. É que os sentimentos não são matemáticos. Mas se nós pudéssemos quantificar, eu sempre dou esse exemplo, eu diria que as crianças sentem 90% do que a gente sente. Ai, meu Deus. E apenas 10% do que a gente fala. Por isso que a gente precisa repetir tantas vezes. Tá explicado então, né? Quase um gravador. Eu brinco às vezes e falo, ai, que saudade do gravador, né? Porque você gravava e colocava, só ficava voltando. Agora não tem jeito, né? Isso, exatamente assim. Então é muito importante que os pais possam matricular seus filhos felizes. Não é matricular porque eles estão sendo obrigados, não é matricular porque não tem outra opção. Não, matriculem seus filhos felizes porque vocês confiam naquele ambiente. O filho vai se alimentar dessa segurança. Aliás, Jamile, né, você é psicóloga, tanto tempo aí nessa área, tanto na área da psicologia quanto na área da educação, né, trabalhando com essas questões, eu percebo muitas vezes, quanto mãe, né, que às vezes aquilo... A gente quer o melhor para o nosso filho, mas o medo, a insegurança nos bloqueiam de algumas decisões, né? E a gente acaba bloqueando os nossos filhos, limitando os nossos filhos de avançar. Por que eu digo isso, né? Eu tenho certeza que, né, o André, você que somos praticamente da mesma geração aí, nós éramos muito tranquilos quando pensava em escola. A gente ia sozinho, ia a pé, né? Não tinha nenhum tipo de preocupação, né? A escola era o porto seguro, era a segurança total ali, né? E hoje, eu acho que diante de tantas realidades, infelizmente, de violência, de tantas questões, né, que assolam o nosso país e o nosso mundo, criou-se uma barreira em nós, pais, e o medo parece que ele vem na frente das coisas, e a gente precisa trabalhar isso também na gente, né? Exatamente, principalmente como eles se alimentam do que a gente sente, é dentro de nós adultos que nós precisamos identificar, reconhecer, assumir o que sentimos e tratar o que a gente sente. Por quê? Porque na medida em que e isso tem acontecido, infelizmente, com muita frequência, porque como você citou a nossa época, o que quer que o professor falasse ou fizesse, a razão sempre esteve com ele. Sim, era autoridade ali, exatamente, né? Não de autoritarismo, mas de respeito, exato, né? E o que acontece? E nós passamos, assim, por situações dificílimas por conta disso. Até porque os pais dariam razão para os professores. Então, isso fez com que nós acabássemos desenvolvendo o quê? Uma desproteção em relação aos nossos filhos. Então, quando eles vão para o colégio, qual é o entendimento que a gente dá para eles? Olha, você está indo, mas sou eu que continuo mandando. Então, não é seu professor que está certo. Você conta para mim e eu avalio se eu concordo ou não com a postura do seu professor. E ali sou eu, pai e mãe, que quebro a autoridade do professor do meu filho. Olha. Sou eu que acabo contaminando essa relação. Então, ter esse cuidado de estar seguro, conhecer o ambiente, mesmo que você esteja, lógico que ninguém fica feliz o tempo todo com tudo que está acontecendo, mas nós precisamos ter critérios. Critérios em que sentido? Se eu estou insatisfeita com alguma questão, se eu estou preocupada com outra, se eu tenho medo, o que eu faço? Eu trato isso direto com a escola.
Então eu vou buscar quem é na escola que pode me atender, é a coordenadora, é a orientadora, é o diretor, quem é o auxiliar da direção, alguém no colégio, e em qualquer colégio, eu digo isso porque eu passeio tanto pelas públicas quanto pelas privadas, tem sempre alguém para acolher essa família, identificar o que ela está sentindo e poder explicar qual é a realidade. Por quê? Porque se eu trato isso com meu filho, como assim? Não é assim, seu professor não podia ter falado isso. Tá vendo como não dá para confiar? Então, nessa hora eu quebro, né, a relação de confiança, o vínculo afetivo que eu preciso que o aluno tenha. Por quê? Porque a aprendizagem só acontece pela ponte do afeto. Olha só. Sem afeto não há aprendizado. Agora, Jamile, por exemplo, né, essa questão das crianças que vão para a escola, né, vão retornar, vamos pensar assim, né? É possível a gente já trabalhar esse emocional? Por que eu estou perguntando isso? No início eu falei aqui em relação às férias, né? A gente entra de férias, pensa que acabou a rotina. Rotina para quê, né? Vamos extrapolar, vamos viver o que há para viver, né? Como diz a canção. Mas no sentido de que a gente tira aquela questão de horário, né? As regras vão mudando, vão flexibilizando, o que é legal, realmente é um período de descanso. Mas como é que a gente consegue... É automático essa chavinha na cabeça da criança ali? É só desativar ali o modo férias e voltar ou não? Isso precisa de um tempo antes aí desse retorno? Precisa de um preparo e um preparo extremamente cuidadoso. Por quê? Porque diante da ausência materna e paterna hoje das nossas famílias por conta do trabalho, de todas as atribuições, as férias acabam sendo o único momento da vida das crianças em que elas se sentem devidamente olhadas pelo pai e pela mãe. Então, retomar a rotina e ficar novamente longe desse pai e dessa mãe para ir para um outro lugar, e a gente sabe que esse outro lugar é ótimo, mas ela não consegue achar que esse lugar é ótimo, porque afinal de contas ótimo é ter o olhar do pai e da mãe, é algo que precisa de um preparo. Então, é ideal, pelo menos uma semana antes do reinício das aulas, tá? A rotina comece a ser retomada. Quando eu falo na rotina, eu estou falando do horário de dormir, do horário das refeições, né? Que horário que vai ser separado, né, para poder fazer o estudo. Mas ainda não tem tarefa, não tem trabalho, não tem problema, mas vocês já podem preparar a mesinha, o cantinho onde aquele aluno vai fazer as suas tarefas, os seus deveres, tá bom? E, gente, eu não estou falando para aluno, necessariamente para alunos a partir do primeiro ano do Fundamental 1. Eu estou falando desde os alunos da educação infantil. Desde pequenininho. Desde pequenininho, tá? Porque, infelizmente, eu vejo muito uma fantasia de que a educação infantil é uma grande brincadeira, de que tá tudo bem se não fizer tarefa, de que tá tudo bem se não pintar, que é só uma pintura, e na verdade não é. É o início da vida e é onde a criança introjeta valores como responsabilidade, compromisso, tá? Aí depois não adianta chegar lá no 6º ano e falar, meu filho não faz tarefa e eu recebo os bilhetes da escola. Então, assim, é uma construção, uma árdua construção para nós pais, mas ela tem que acontecer desde sempre, desde bem pequeno. Então, o ambiente, o material escolar, como é que esse material escolar está sendo preparado? Eu tenho muita preocupação com isso, tá bom? As coisas estão muito difíceis hoje, financeiramente falando, para todo mundo, é natural. Mas, assim, com que carinho esse material é comprado, né? Porque eu tenho a fala de muitos adolescentes que eles já têm mais entendimento de raiva do material, porque os pais foram comprar com raiva, foram comprar revoltados, que ficou muito caro, e transmitem isso para o adolescente, aí o adolescente já usa isso meio que de propósito, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse carinho quando vai comprar o material. Outra coisa muito importante nesse preparo é que, assim, eu vejo erroneamente inúmeras famílias. Meu filho não gosta de estudar, então eu vou levar ele na papelaria, vou deixar ele escolher tudo que ele quer. Nossa. Porque quem sabe ele se estimula com a capa do caderno, com aquela lapiseira que anda, fala e faz conta, né? Então, deixa eu ver se ele fica estimulado, e aí compram materiais que são muito mais lúdicos do que pedagógicos. E aí o que acontece? O déficit de atenção, que hoje é inerente a todas as nossas crianças e a todos os nossos jovens, dispara.
prepara nesse início de ano. Por quê? Porque é régua colorida, é o outro que brilha, é o outro que liga, é o outro que é automático, não sei o quê. Então, assim, a criança fica muito mais apegada ao objeto material do que à finalidade. Então, isso também, e os pais olham para isso como se fosse um carinho. Na verdade, não é. Pode ter, mas deixe para ter em casa. Até porque tem outros que às vezes não tem essa condição, claro, né? com Gera certeza. uma questão de comparação, exatamente, competição entre eles, Sim. completamente desnecessário, porque o objetivo ali é o aprendizado. Então, para o colégio, que esse material possa ser organizado com muito carinho, com muito capricho, mas da maneira mais simples possível. Com certeza. Né? Muito bem, hoje nós estamos conversando sobre a volta às aulas, né? Como preparar e colaborar com as crianças e adolescentes aí nesse momento. Para muitos que já começam na próxima semana, daqui para frente é só retorno às aulas. E você aí em casa, como é que está preparando, né, esse retorno do seu filho, da sua filha? Ou o início, tem muitas crianças que vão começar na escola ou vão para uma nova escola e tudo é mudança, minha gente, né? A gente, quando muda a rotina, muda o endereço, a gente também estranha quanto adultos. Imagina para a criança, para o adolescente. O adolescente, a gente vai falar sobre isso também. Quantos adolescentes, né, André, passaram em faculdades, querem ir para outras cidades, querem nos abandonar aí, mas será que esse abandono é importante também? A gente vai conversar mais depois do nosso intervalo. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga Jamile de Cássia Bastos Cardoso, falando sobre a volta às aulas, né? Como preparar e como colaborar com os nossos filhos nesse período que não muda só a rotina deles, mas muda a rotina de toda a família, a importância do envolvimento familiar e sem dúvida, né? Não é uma fase tão simples assim, porque envolve várias questões, mas a importância da gente ter diálogo, ter segurança, né? E tendo alguma dificuldade, buscar a ajuda de um profissional, conhecer essa escola, e a gente está falando sobre esse assunto. E a gente continua com a nossa convidada, tem uma participação aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, Vanessa. Parabéns pelo programa, gosto muito de ouvir enquanto trabalho. É a Patrícia aqui de São José. Obrigada, Patrícia. Minha filha vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Está ansiosa pelo começo das aulas, pois foi conhecer a escola no ano passado e adorou. Ela gosta muito de novidades. Eu fico um pouco preocupada, pois é muito diferente do prezinho, mas tento não passar para ela. Fiquei imaginando a Patrícia aqui. E é essa a sensação mesmo, né, Jamile? Exatamente. Mas ela já tem aí, né, uma boa estrada, que se a filha está animada, adorou a escola e gosta de novidade, significa que a Patrícia já conseguiu semear segurança ao longo da educação infantil. Então a Patrícia já está de parabéns por esse trajeto. E a partir de agora, Patrícia, é natural que a gente fique receoso em relação a um novo ambiente, um ambiente maior. Então as escolas de educação infantil são menores, as turmas são menores. Quando vai para o Fundamental 1, as turmas são maiores. Porém, a gente esquece que nossas crianças também crescem. Pois é. Né? E eles se adaptam muito mais rápido e muito melhor do que a gente a esses novos ambientes. Então é muito importante que você possa continuar alimentando a segurança da sua gatinha aí, e aquilo que lhe gerar dificuldade, você pode então acompanhá-la. Então eu costumo dizer muito para os pais, tá com medo, tá preocupado? Eu tô preocupada com o trajeto. Faz o trajeto com o seu filho. No primeiro dia de aula, na primeira semana, se lhe for possível, né? Converse no trabalho, peça uns minutinhos para você poder chegar. Vai com ele, pega o ônibus que ele vai pegar, né? Tudo isso. Por quê? Porque você se assegura e assegura o seu filho sobre essa situação. Mesma coisa lá no primeiro ano do ensino fundamental. Então, assim, fico muito assustada com a fala das pessoas. Olha, porque agora você vai para o ensino fundamental 1, agora vai ter prova, viu? Porque agora repete de ano. Então, a gente escuta as pessoas falando, e esquece que essas crianças têm 6 anos e que a educação infantil foi maravilhosa, porque a educação infantil ela é mágica, né? A educação infantil é um aprendizado assim que é para a vida toda. Então não é assim que funciona, né? A escola ela
tem que ser um ambiente de prazer, a escola tem que ser um ambiente feliz, o clima escolar tem que ser um clima leve, gostoso, prazeroso de estar. Então, vá com essa criança ao primeiro dia, veja quais são os pontos positivos do colégio, que você pode, né, se assegurar de que é positivo e, consequentemente, mostrar para ela que isso é positivo. Dê ferramentas para sua criança, né? A criança vai, escola nova, ambiente novo ou um ciclo novo. Você já explicou para ela qual é o nome da coordenadora? Porque você tem que saber e o seu filho também tem que saber. Caso ele não consiga resolver o problema com a professora, é essa a primeira pessoa que ele tem que procurar, né? O orientador, o diretor. Então a gente precisa dar essas ferramentas para que a criança se sinta plena, tá? E tudo isso de uma maneira muito suave, porque em tempos de muita ansiedade, de muita crise de ansiedade, de muito transtorno de ansiedade, o que está acontecendo? Os pais e as mães estão aterrorizando as crianças às vésperas da aula. Você vai na escola amanhã, mas amanhã você vai entrar, né? E amanhã você não vai chorar, né? Por favor. Não, porque a escola é legal. Não, porque a tia, eu gostei de uma tia lá, eu achei que ela é boazinha. Então, mas você não pode chorar amanhã, porque olha, por favor, mamãe precisa trabalhar. Então, assim, não é assim que funciona. Então, nessa hora, você já está alimentando a ansiedade dessa criança e está quase pedindo para ela chorar, porque na verdade você está dizendo para ela, olha, eu tô super insegura. Eu tô chorando aqui por dentro. Exatamente. Então, como é que você vai ficar... Para que você vai ficar bem se eu tô nesse estado de ansiedade? Então, não. As coisas têm que ser prazerosas. Vamos junto, vamos ver como é que é. Vamos lá, eu vou ficar um pouquinho junto com você. O tempo que eu puder eu fico. Aí eu saio um pouquinho, depois eu volto. Fica tranquilo, vai dar certo. A tia pode me ligar. Eu já deixei meu telefone celular com a tia. Ela já tá sabendo que qualquer coisa ela me liga. Então, a gente vai dando ferramentas para essa criança no sentido dela entender que esteja onde ela estiver e com quem ela estiver, ela está segura, porque de fato elas estão. Então, eu que percorro, né, os colégios, tanto públicos quanto privados, e que vejo a dedicação, o esforço, até mesmo as dificuldades dos profissionais da educação para acompanharem essas crianças, eu vejo que essas crianças estão bem amparadas. Eles vão buscar ajuda, eles vão buscar família, eles vão proteger essa criança, né? Infelizmente, nós já tivemos episódios trágicos no Brasil, em menor quantidade do que a gente tem em outros países, graças a Deus, mas a gente já teve. E nessas situações nós tivemos o quê? Professoras que morreram para salvar seus alunos, porque deitaram em cima deles. Então, essa é a questão, né? Como é que eu desconfio daquela pessoa que está ali fazendo o meu papel enquanto eu não posso estar, no horário em que eu não posso estar com o meu filho? E a confiança é primordial, até porque hoje, né, muitas crianças não ficam apenas um meio período na escola, né? Muitos ficam o dia todo, né? Então, é como nós falamos, né? A gente passa a maior parte no trabalho do que em casa. E é a mesma coisa da criança. Passa a maior parte do tempo, às vezes, na escola do que em casa com os pais. Porque faz parte da nossa rotina. Por isso a importância, né, dessa parceria escola e família, que é fundamental, né? É decisivo. E é tão lindo quando essa parceria é bem ajustada, sabe? Eu vejo hoje em colégios que têm a possibilidade, ou berçários mesmo, né? Em creches, ou berçários, ou escolas de tempo integral, e que é lindo observar, por exemplo, o respeito que a escola tem em relação à hora do soninho da criança. Um respeito que os pais dentro de casa não conseguem ter. Ah, é verdade, porque gente. é tão Parece outra criança. Não é? Porque é tão atribulado o dia a dia. A correria da gente é tão grande, dá conta da casa, dá conta dos filhos, dá conta do trabalho, da vida social, enfim, é tudo tão difícil, e o colégio está ali exatamente para a criança, ele está pronto. Então, a prontidão daquelas tias que estão ali e que elas ficam olhando essas crianças dormirem. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente precisa saber que isso acontece para que a gente possa confiar e realmente permitir que o melhor neste momento seja feito pelos nossos filhos. Agora, Jamile, tem um ponto que pega muitos pais, né? E a gente vai sentir isso aí na próxima semana ou quando essas aulas efetivamente voltarem, que é o choro. Né? Como dói na gente ver alguém chorando e ver uma criança chorando, mesmo a gente às vezes nem sabendo o motivo, dói. Pelo menos eu sinto isso, né? E como é que fica para os pais
quando levam esses filhos na escola e há esse choro, né? Como é que os pais podem lidar com essa situação? Isso de alguma forma significa que ele realmente está sofrendo ou é uma fase, o diálogo? O que dizer sobre o choro da criança que está indo para a escola? Tá. Essa é uma colocação muito, muito importante, porque assim, quando nós estamos dentro da escola, é muito interessante de ver, porque quando essa criança agarra no pescoço da mãe, no pescoço do pai, e grita e chora, e alguns até vomitam De tanto chorar, você olha aquela situação e o seu coração fica dilacerado, porque você fala, coitadinho, gente, o que ele está imaginando que vai acontecer nesse colégio para ele ficar nesse estado, né? Ou então, que fantasias de desamparo, de perda, de abandono essa criança carrega com tão pouca idade para ficar nessa situação de crise. E aí o que acontece? Geralmente nessas situações, com muito custo e um trabalho gigantesco, os educadores conseguem trazer a criança do colo dos pais para o colo deles. E aí então você vê esses pais indo embora ou indo se esconder, também se acabando de chorar, porque o filho está chorando e eles entendem que o filho está em sofrimento. E aí, qual não é a surpresa? Que 5 minutos depois, na mágica acontece. o pai já subiu a pressão, a mãe já está quase desfalecendo, escondida ou lá no trabalho, chega chorando, todo mundo que é mãe vai consolar, porque a gente sabe como dói. E engraçado que 5 minutos depois a criança nem lembra. Ai, meu Deus. Nem lembra. É divertidíssimo ver essa situação, porque assim, eu posso dizer, porque eu já vivenciei inúmeras situações como essa. Então, é isso. Chama-se angústia de separação. Tem um nome para isso, então? Tem um nome, chama-se angústia de separação. É comum, tá joia? Não podemos dizer que ela é natural, porque ela não é natural no sentido de que todos sentem assim, não. Sentem aqueles que têm alguma questão psíquica relacionada ao que eu falei há pouco. Um desamparo, um medo de abandono, tá? Crianças, por exemplo, que foram muito hospitalizadas no início da vida, elas tendem a ter como se o trauma se atualizasse naquela situação. Então, elas tendem a ter esse comportamento. Tá? Só que o que acontece, e ultimamente de uns anos para cá eu tenho observado muito isso. Eu tenho recebido muitas queixas de crianças com dificuldade de adaptação e que quando a gente vai buscar onde está essa fantasia do desamparo, enfim, né? Por que ela está com essa fantasia? Na verdade, ela não tem essa fantasia. A questão da criança é que nossas crianças, na mais tenra idade, elas se preocupam Meu Deus. em deixar os pais e as mães sozinhos. Gente, criança se preocupando. O desamparo é totalmente dos pais. Tá? São crianças que já se sentem mais fortes emocionalmente que os pais e entendem que se elas deixarem a mãe ir, a mãe não vai ficar bem. Ou o pai não vai ficar bem. Que preocupante isso, a inversão, né? Exatamente, e é pesado. Nossa, demais, Pensa, gente. né? Essa criança, ela está dizendo, eu não posso viver o que é meu, eu não posso dizer o que é prazeroso e benéfico para mim, porque eu tenho que dar conta daquilo que o meu pai e minha mãe não dão emocionalmente para eles. E os pais não se dão conta disso. Agora, Jamília, acontece também muitas vezes, né? Até diante dessa situação, dos pais levarem um dia, tem esse choro, não consegue deixar, volta para casa, no outro dia tenta de não consegue e acaba desistindo. Isso realmente acontece e isso é de alguma forma um perigo, porque aí mexe com o psicológico tanto da criança quanto dos pais também, né? Exatamente, isso acontece com uma frequência muito maior do que deveria. E isso é muito, muito grave, porque nós precisamos lembrar o tempo todo que nossas crianças são esponjinhas que absorvem tudo das pessoas que lhes são referência e do meio ambiente que ela convive o tempo todo. Desde a hora que elas saem da maternidade. Nasceu, está aprendendo. Se eu vou ao colégio dizendo para o meu filho que é um lugar ruim, aliás, dizendo para o meu filho que é um lugar muito bom, muito legal, que ele vai gostar, que ele vai se divertir, que ele vai se desenvolver. E quando eu chego lá, o meu filho apresenta resistência e eu volto com ele para minha casa porque eu não dei conta dessa resistência, eu ensinei meu filho que ele tem razão, que aquele lugar não é um bom lugar.
Afinal de contas, eu disse que era bom, mas eu voltei para casa. Você cedeu. Com ele, eu cedi. Então, neste momento, há um aprendizado. Outra coisa muito importante e que eu vejo como muitas vezes despreparo e falta de informação é a questão da imunidade. Então, nós precisamos ter a consciência de que o convívio familiar tem ali e fortalece a imunidade do bebê nos seus primeiros meses, seu primeiro ano de vida, tá? E o que acontece? A cada ambiente novo que vai sendo inserido na vida da criança, a sua imunidade vai precisar se adaptar aos contextos, aos mais diversos contextos. Além disso, a criança muito pequenininha no início da vida ainda não tem a habilidade da linguagem para poder falar ou até mesmo compreender o que ela está sentindo. Então, ela também responde por intermédio dos sintomas. Então, as crianças ficarem doentes com frequência no início da vida escolar, isso é natural. Por quê? Porque elas estão conhecendo um novo ambiente. Então, a imunidade vai cair e elas, de fato, vão adoecer. Só que essa doença acaba sendo usada por nós, pais, como uma grande desculpa para o nosso desamparo afetivo. Porque o meu filho fica doente demais, então é melhor eu não levá-lo para a escola. É melhor ele ficar comigo, que comigo ele está seguro. Sim, com você ele está seguro, mas não significa que é o melhor lugar para ele. Nossa, isso é muito real. Gente, Muito. eu vivenciei isso na pele. Vivenciei, de verdade, faz pouco tempo. Eu falei pra Jamila ainda, falei, gente, eu nunca imaginei passar por essa situação, né? Então, mas é muito real. E eles vão persistindo. E eu lembro que o meu pequenininho falava assim, mesmo doente, ele queria ir pra escola. E eu não podia deixar, porque às vezes estava ali, né? Até o momento que eu falei assim, que aí vai. Vai. Tá aqui o remédio, a escola ministrava a medicação, né? Era outra criança em casa, tinha que colocar ali 2 pessoas para dar um remédio goela abaixo, na escola tomava sozinho, né? Então, para surpresa. Assim, mas assim, é muito real isso. E porque eu vejo muito a questão da culpa, né? Nós, pais, a gente se culpa demais. Porque ele tá chorando, eu tô deixando ele chorar. Só que aí também está sendo moldado a questão da frustração, é isso? Exato, exatamente. Tudo é aprendizado. Então, assim, ele pode não querer, ele pode estar lá doentinho, o narizinho começou a escorrer, alguma coisa nesse sentido, mas a minha conduta da mãe que confia no colégio que escolheu e que se sente segura em deixá-lo naquele ambiente, não pode perder para a resistência da minha criança. Porque naquele momento eu digo para minha criança que ele é mais forte. E Olha se só. eu sou mais fraca, então ele não pode confiar no que eu disse sobre o quanto a escola é boa. E aí fica a questão, né? Dos valores, né? Exato. O pai, a mãe, a autoridade, não no sentido de autoritarismo, mas de autoridade ali de ser o pai, de ser a mãe, de ser o responsável, né? A gente tem que ficar atento também, e a parceria do casal também, com né? Porque quantos não são os casos de dificuldade de adaptação o que você faz? Às vezes eu faço orientações muito simples para as famílias. Eu combino, a mãe vem chorando porque a criança não fica, que chora com ela. Eu converso com a mamãe, será que então o papai pode trazê-la na semana que vem? No final da semana que vem a gente conversa para ver como é que ela ficou quando é o papai que traz. E aí a criança ficou numa boa, né? Ou vice-versa, é o papai que chora e aí a mamãe que traz. Enfim, mas de qualquer forma, a parceria desse casal precisa estar bem estabelecida, né? Os papéis precisam estar bem desempenhados para que a criança consiga lidar com essa novidade. E que é uma novidade fabulosa. Ai, gente, olha, nada melhor. Graças a Deus os meus nenhum choraram, né? Foram embora sozinhos, tchau e benção. Mas assim, a gente vê depois quando chega numa apresentação ou quando você vai buscar, vem aquele toquinho de gente assim com a mochilinha, todo sozinho assim. É uma sensação tão boa falar assim, nossa, cumpri. Exatamente. Né? Consegui, olha lá que maturidade, que coisa mais linda, né? E é pra vida, né? Porque a gente fica tentando colocar embaixo do braço, e o colocar embaixo do braço, embaixo da nossa asa, só enfraquece o ego do meu filho, né? Porque a gente não tem garantias de vida. Ninguém vai viver para sempre. Eu não sei quanto tempo de vida eu vou ter,
né? Então, quanto mais autônomo, quanto mais independente é meu filho, por mais que isso me custe muitas angústias. Ai, meu Deus. Que dói, né? Demais. Mas é porque a nossa criança interna responde àquela criança que a gente tanto ama, né? Mas à medida em que eu entendo que a autonomia, a independência, a responsabilidade é um bem para o meu filho e é o maior bem que a gente pode deixar para ele, é bom demais. Com certeza. Né? Ô, Jamile, mas a criança que tem em casa, que às vezes tem 20 anos, pro pai e pra mãe sempre vai ser a criança, né? Ou, brincadeiras à parte, o adolescente que a gente tem em casa, pro pai e pra mãe sempre vai ser ali o pequenininho, o indefeso, né? Como é que fica essa situação dos mais velhos, né? Tô dizendo isso porque tem um adolescente em casa, né? E aí vai por exemplo, sai do fundamental, vai pro médio, uma nova escola, uma nova rotina. Tantos alunos aí que agora terminaram o ensino médio e vão para uma faculdade, às vezes em outras cidades. Tem muitos pais nessa situação. Como é que fica essa adaptação para os pais e para os filhos também nessa realidade? Isso. Sabe, Vanessa, uma coisa que me deixa bem triste é observar que quando eles ingressam na escola, lá no berçário, as mães e as professoras conversam entre si de maneira assim, que as duas sabem que horas que a criança vai chorar para mamar, que horas que ela vai chorar para trocar fraldinha, qual é o horário que ela tem todo dia para evacuar, que é o mesmo horário, a professora e a mãe já sabem, já tem acordo entre as duas de como é que é. É a coisa mais linda do mundo. Aí quando eles vão para o Fundamental 1, a mãe e a professora ficam ali e conversam, falam dos amiguinhos, quem é uma boa companhia para o meu filho, quem não é. E aí a professora diz, mas eu amo todos como se fossem meus filhos. Mas então você me ajuda, olha, tá reclamando de fulaninho, troca ele de lugar. E aí, olha o que ele comeu hoje no lanche, enfim. E aí a gente vê. Aí quando eles vão para o Fundamental 2, os pais e as mães entendem. Ai, cresceu, passou. É assim? Deixa aí. Ai, meu Deus, agora se vira? Deixa aí. E aí, os professores do Fundamental 2, né, a partir do Fundamental 2, tem 1 milhão de alunos, dão aula em 1 milhão de escolas, porque eles dão por matérias, por disciplinas, não é mais um único professor, 5, 6 horas com o seu filho. Eles também não têm tempo para esse vínculo com as famílias. E essa perda do vínculo da família com os professores a partir do Fundamental 2 até o final do ensino médio, isso é muito triste para os adolescentes. Primeiro porque os pais super protegem na primeira infância. E aí eles não criam defesas e instrumentos para poderem lidar com esse abandono que acaba sendo repentino. Terminou o 5º ano, foi para o 6º, pronto, pode se virar. Tá aqui o dinheiro, vai lá, compra na cantina o que você quiser. Olha, tá aqui o telefone celular, qualquer coisa você me liga quando terminar, fica aí na escola. Enfim, então eles não estão preparados para isso. É tudo muito brusco, muito abrupto. Então, entendam, do mesmo jeito que eu digo que eu preciso acompanhar com critério, com parcimônia, com discernimento, a adaptação dos meus filhos na primeira infância, na adolescência isso também acontece, na juventude também. Então, se eu tenho meu filho que vai para o ensino médio agora, se eu tenho meu filho que vai para a faculdade agora, é minha função enquanto mãe, do jeito que eu expliquei para ele lá quando ele tinha 1 ano e meio, o que era escola e o que ele ia encontrar lá, é minha função enquanto mãe, enquanto pai, explicar para ele hoje. Olha, a partir do ensino médio mudam esses interesses, cuidado com essas amizades, você vai encontrar essas realidades, isso está de acordo com os valores da nossa família, esses comportamentos não estão de acordo com os valores da nossa família. Tá tudo bem para você esse caminho, nesse trajeto? Vamos fazer juntos? Vamos ver qual é o ônibus que você vai pegar? Qual é a van que você vai pegar? Qual é o trajeto que ela vai fazer? Quanto tempo vai levar? Você vai se alimentar sozinho? Tá bom, você tá... como é que você está se alimentando? O que você está consumindo nesse período? Você está lembrando que você ainda está porque até os 18 anos o cérebro ainda está em desenvolvimento. A alimentação ainda é decisiva. O que você está comendo nesses períodos de lanche? Você está se alimentando antes de sair de casa? Por quê? Porque são períodos que depois de uma certa idade, larguei mão, não gosto de comer, não vai comer. Ou, come demais, eu deixo comer, porque não tem mais tempo, já falei a vida inteira. E não é assim, eles não têm maturidade ainda. Faculdade é a mesma coisa. É uma alegria enorme, né? A aprovação no vestibular.
Até porque no nosso tempo foi difícil demais. Então, esses filhos, quando conquistam pra gente, é uma conquista nossa também, vê-los conquistando. Passou na faculdade, vai embora da cidade. Ok, sem problema nenhum, tem que ir mesmo. Você preparou seu filho para ir? Há quanto tempo ele já arruma a própria cama? Há quanto tempo ele já sabe preparar uma refeição? Um arroz com ovo, tá tudo bem, mas tem que saber. Né? O que ele faz com a roupa suja, com a toalha molhada? Porque eu costumo brincar que os pais não têm muito essa dimensão. E aí a gente tem um monte de adolescente que é expulso de república, porque não sabe conviver. Que larga toalha, larga tênis, não limpa banheiro, não sabe fazer comida, só quer receber. Porque ele não foi preparado. Então... Aí eles entram em depressão e aí todo aquele sonho do vestibular, da formação, é perdido. Então, vá junto, vá com seu filho, vá para outra cidade, passe uma semana com ele onde ele vai morar, faça o percurso da universidade até a casa onde ele vai morar, identifique como é que é o lugar que ele está, identifique a região onde ele vai morar, a questão da segurança dele, dê limites, qual é o momento do dia que vocês obrigatoriamente se falarão todos os dias. Tá? Então, por quê? Não deixou de ser filho. Não vai deixar nunca. Mas neste momento da vida, pode estar começando uma nova vida, pode ser um aluno maravilhoso e provavelmente para poder ter esse desempenho, mas a gente não pode deixar. Ah, Jamile, passou no vestibular, mas é aqui perto, então tá tudo certo, continua morando em casa comigo. Não, não é assim, não continua igual. É outra fase da vida, né? Exatamente, é outro momento da vida. Ok, mora perto, tá bom. Então já começou a estudar, ok. Tá tendo um entendimento de que começou a estudar para ter uma carreira profissional porque precisa se autoprover? Eu vejo essa meninada hoje entrando no vestibular, passando em vestibular sem a mínima noção da questão de que é uma formação profissional, que essa formação profissional tem um objetivo final da autossustentação. Pois é. Né? Não, eles vão para as aulas, eles querem dinheiro para as festas e, enfim, e o que vai ser lá na frente, tudo bem, minha mãe vai dar conta, meu pai vai dar conta, e a gente não tem como dar essa garantia. A gente vê, né? E a gente não tem como dar essa garantia. Se nós tivéssemos, eu seria a primeira a dizer, tudo bem, eu dou conta e eu vou fazer. Mas eu não tenho como dar essa garantia, eu não posso mentir para os meus filhos. E nem podemos também, porque eles precisam passar, né, por etapas da vida, né? Exatamente. Jamile, a gente já está caminhando para o final do programa, a gente ficaria aqui o tempo todo, mais a tarde toda batendo esse papo, mas eu gostaria muito de te agradecer por essa vinda aqui na rádio, para falar sobre esse assunto, para que a gente possa refletir um pouquinho, né? Que é um momento que exige bastante mudança, às vezes a gente tem que se readequar, né, na rotina, horário, mas faz parte da vida, bem-vindo ao mundo real e é hora de voltar para a escola e realmente levar os pequenos, os adolescentes e os grandes e tá tudo certo, né? Isso, eu agradeço a confiança mais uma vez e gostaria assim de deixar, né, para 2024, a partir dessa reflexão que a gente está fazendo hoje, que a gente possa realmente valorizar a escola, né? Então, nessa última semana em que nós, famílias, estamos nos readequando com a rotina, com os horários, os professores, orientadores, coordenadores já estão todos trabalhando, preparando uma volta às aulas, né? Feliz, uma volta às aulas lúdica, né? Encantada, colorida, para os nossos filhos. Então, que a gente possa valorizar isso e a partir, né, desse momento, cuidar mais uns dos outros. Com certeza. Obrigada, Jamile de Cássia Bastos Cardoso, psicóloga, hoje participando conosco aqui no programa Abre Aspas. 1h27 pontualmente, assim nós chegamos ao final do programa Abre Aspas, hoje sexta-feira, dia 19 de janeiro, e nós queremos agradecer a sua companhia, a sua participação e não se esqueça, o programa volta na segunda-feira com mais um assunto para você. Ótimo final de semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.